Olá, estamos começando mais um Conexões na Ponta do Giz, o seu ponto de encontro aqui na TV Conexões, a estação do saber, onde a aprendizagem, as novas metodologias, o ensino faz parte da nossa contribuição para você, professor, para você, professora, utilizar no seu dia a dia, dentro da sala de aula, dentro do seu ambiente escolar. E hoje, nesse nosso bate-papo, nesse nosso cafezinho do intervalo, do horário de aula do professor, nós trouxemos uma convidada que vai deixar vocês assim arrepiados. Tá? Ela tem uma larga experiência em uma temática que muitos de nós, às vezes, temos dificuldades de lidar, que é com a educação de jovens e adultos. Mas nada melhor do que ela própria, né, para poder falar sobre esse assunto. Professora Gilcélia Cruz, que está conosco hoje aqui. Muito obrigado, professora. Seja muito bem-vinda à TV Conexões, à Estação do Saber. É uma grande satisfação nossa recebê-la aqui. Eu fico assim muito entusiasmado realmente de recebê-la, tá? Pela sua história, pela sua trajetória e pelo tema que nós vamos tratar hoje aqui, que é educação antirracista, mas dentro de um recorte que é da educação de jovens e adultos. Mas, antes de falarmos propriamente dessa matéria, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você, para quem ainda não lhe conhece, lhe conhecer ainda mais, lhe seguir nas suas redes sociais e participar de tudo aquilo que você produz. Fique à vontade. Então, olá a todas as pessoas, prazer estar aqui na TV Conexão e um prazer, muito obrigada pelo convite. Eu sou Gilcélia Cruz, professora, mestra em Educação e Contemporaneidade pela UNEB, tenho uma formação, uma especialização em História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena e também em Educação de Jovens e Adultos. Minha graduação, tenho duas graduações, que é em Teologia e História. E aí a gente tem feito uma caminhada na educação de jovens e adultos, que eu sou apaixonada trabalhar com nesse segmento, com essas pessoas. Então vai ser um prazer muito grande estar aqui com vocês. Compartilhar, trocar experiência. Professora, pela sua experiência, né, se tornou hoje um lugar muito comum as pessoas repetirem às vezes alguns verbetes, mas sem compreender exatamente o seu real significado. O que é de fato uma educação antirracista? Professor, a educação antirracista é aquela que faz com que, primeiro, eu entendo que a educação ela tem que ser emancipatória, uma perspectiva de gênero, de raça e de classe. E quando a gente fala numa educação antirracista, é aquela que vai contemplar a história e cultura afro-brasileira, né, na sala de aula. Vai trazer o protagonismo negro na educação, na sociedade como um todo, na religião. Então, essa é a educação antirracista, trazer o protagonismo negro para a sala de aula. E trazer também, mostrar, não é, a história do Brasil, que ela é uma construção, não é, a partir desses três povos indígenas, por isso a Lei 11.645, certamente a gente vai tocar, né, vai falar mais sobre essa lei, que traz também a história e a história e cultura indígena, que anteriormente a essa, nós temos a Lei 10.639, que torna obrigatório, né, de 2003, torna obrigatório o ensino da história da África e afro-brasileira na sala de aula. E aí, consequentemente, veio a Lei 11.645, que é de 2008. Então, a educação antirracista é isso, é trazer para a sala de aula, para tanto da educação básica quanto do ensino superior, a história do povo negro e dos povos indígenas, ou dos povos originários.
Essa, para mim, é a educação antirracista. Porque quando a gente entende, professor, com relação à história do Brasil, eu sempre pergunto aos meus alunos da EJA, né? Eu sou professora da Educação de Jovens e Adultos e amo ser professora desse segmento. Quem foi que escreveu a história do Brasil? Eu pergunto sempre. Foi o homem ou foi a mulher? Ah, foi o homem. Foi o homem negro, foi o homem branco, negro ou indígena? Foi o homem branco. E aí eu continuo perguntando, mas qual era a religião desse homem? Esse homem branco, ele era cristão católico, cristão protestante, ou ele era de uma outra religião, cristão católico? Então, chegamos à conclusão de que a história do Brasil, ela foi escrita a partir de uma mão, que foi a mão do homem branco, cristão, porque se fosse católico, mas se fosse protestante, teria também sido a mão desse homem branco, que invisibilizou a história e a cultura dos povos originários. E quando os africanos, os nossos ancestrais chegaram aqui, esse homem branco também invisibilizou a contribuição da população negra na construção da história desse país. Então, educação antirracista, para mim, é você pensar em todos esses aspectos para trazer para a sala de aula. Quebra-se, então, esse paradigma de se reproduzir uma obra que foi feita, construída, idealizada sobre um único ponto de vista, que é o eurocêntrico, Sim. né? Sim. Trazemos para o subjetivismo que hoje está muito atrelado a algumas obras que, lamentavelmente, são de um período que ainda estavam impregnadas por essa ideia, um rompimento também, convidando autores que são agora denominados de decoloniais, né, que é o decolonialismo que estamos trazendo para cá, para mostrar uma verdadeira história sobre um outro ponto de vista. Então eu saio dessa visão monocular para uma visão em que há outros protagonistas interagindo dentro dessa história. Exatamente. Mas o desafio seu ainda é maior, né, professora? Porque tem que tratar isso com um público adulto, né? Um público também que já teve outras vivências, outras histórias, outros momentos. E qual é o ponto de partida? A senhora já deu algumas dicas aí, tá? Mas haveria outras metodologias que a gente poderia sinalizar para que o professor, a professora que está nos assistindo agora, pudesse utilizar na sua prática da sala de aula, trabalhar isso com o seu aluno da EJA? Sim, sim. Quando a gente pensa na educação de jovens e adultos, professor, a gente tem que trazer o seguinte, vou trazer mais uma vez, né? Agora, o protagonismo desse adulto, desse jovem, desse adulto e desse idoso, porque tem o idoso também. Sim. Eu tenho um leque, assim, amplo, né? Eu tenho aluno e aluna de 18 anos, mas também tenho de 73 anos. Então, isso é a EJAI, né? Então, educação de jovens, adultos e idosos. O que vai acontecer? Eu tenho que reconhecer, né, os saberes que esse adulto já traz. Então, quando eu tenho essa mulher negra, de 40, 50 anos, que tem sido um número significativo de mulheres que têm voltado aos estudos, a partir dos 40, né? Esses 40 mais está sendo muito bacana agora, essas mulheres chegando aqui com tudo. Então, o que acontece? Eu vou reconhecer os saberes que essa mulher já construiu ao longo da sua vida. Por quê? Ela parou de estudar, mas não parou de aprender. Então, se essa mulher diz assim, eu venho do Acarajé, eu sou baiana de Acarajé, então eu vou reconhecer esse saber dela, e dentro de uma perspectiva, inclusive, ancestral. Então, essa mulher, ela entende de química? Entende. Ela sabe, ela só não tem a questão científica, acadêmica. Mas como é que essa mulher, ela consegue pegar aquele feijão, que ele já, né? Ou passa, porque antes de eu nascer, minha mãe já vendia acarajé. Eu gosto sempre de trazer isso. Pois é, eu sou uma pessoa toda regada no azeite. Também, né? quituteira. Ah, por favor. Então, eu sei exatamente do que eu estou falando. Então, você vai pegar o conhecimento dessa mulher ali no dia a dia e dizer a ela, você entende de matemática? Não, Pro, eu não gosto de matemática.
Mas você trabalha com matemática, meu amor. Você trabalha, como é que você faz o bolinho? Ah, é de qualquer jeito? Ah, tem a colher, mas ali é uma medida certa, não é? Então você tem ali a questão da matemática, porque ela vai, desde os ingredientes que ela vai comprar, quanto ela vai gastar, o lucro, se ela tem alguma planilha, se ela bota ali no caderno, na caderneta. A outra coisa, ela trabalha com biologia. Como assim? A palha da bananeira, o descarte do material. Isso é biologia. A manipulação de alimentos. Então, isso é biologia. E aí a questão da química? Oh, minha gente, como é que aquela mulher sabe o ponto da massa? Não é? Certinho o ponto da massa. Para que aquela cebola no óleo? Desculpa, no azeite? Para quê? Ali tem algo científico. Então você vai trazendo esse conhecimento que essa mulher tem e ela vai dizer assim, puxa, então é isso, próximo, meu amor. Nós trabalhamos ali, né, nessa questão das áreas de conhecimento. Então você tem aí ciências da natureza, química, física, né? Aquela mulher sabe o ponto certo do azeite, a quentura certa. Então você tem que trazer isso para ela, né? Dizer assim, olha como você sabe. Isso chama-se química, isso aí tem a ver com física. Então, você tem aí ciências da natureza, você tem aí a questão de linguagens. Como é que você consegue Ela pode não ter ele vender? sistematizado. Exatamente. Né? Então, isso é você trazer esse conhecimento que essa mulher tem, que esse homem tem, porque tem vendedor de acarajé também, né? Quituteiros. Então, que você diz assim, você sabe. E o que trabalha na área da construção civil? É a mesma coisa. Ah, eu não gosto de matemática. Eu sou da área de ciências humanas, né? Mas eu não gosto de matemática. Se vem cá, quando você vai fazer ali a massa, você faz de qualquer jeito? Não. Tem a medida? Tem. Aí eles vão dizendo a quantidade de água, de cimento. Isso é matemática. Isso chama-se medidas. E vem cá, como é que a massa fica ali? Você consegue botar a massa na parede e ela permanecer. Então você vai desenvolvendo. E a cor da sala? Se essa sala aqui está toda de branco, por quê? Qual é a mensagem que traz? Linguagens. Então, trago uma outra situação que eu gosto muito de falar para os homens. As mulheres, tá, mas os homens eu trago mais porque isso é ancestralidade. Quer ver? Os barbeiros. Geografia, primeiro, né? Geografia. Quando você vai para as comunidades, então os bairros populares, periféricos, o que vai acontecer? Várias barbearias. Várias barbearias. Então, ali você tem algo que é muito ancestral, muito do povo negro. É o negro, né? É o dinheiro do negro circulando na mão de outro negro. É o black money. Olha aí, black money. Porque os homens, eles são fiéis aos barbeiros, minha gente. Eles ficam ali de madrugada, eles chegam de madrugada para cortar cabelo, eles são fiéis aos barbeiros. E tem um outro detalhe, só um homem negro consegue cortar o cabelo de outro homem negro, porque corta no olho. Não tem aquela coisa de pegar aqui e cortar assim. É no olho, sabe? E ele fica ali concentrado. Isso aí é ancestralidade. Então você fala de black money, e quando eu falo isso, eles ficam assim, é mesmo, pró? Então, eu só corto meu cabelo com um barbeiro lá do meu bairro. Pronto. E você tem aí um número muito grande agora de jovens, não é? Você chega em bairros populares, são várias barbearias. Esses meninos estão ali. A gente pode falar aí em empreendedores, mas não gosto muito desse termo não, que é muito complexo, né? Mas aí vamos lá. Então, mas você tem ali, ele está no seu próprio empreendimento, começando ali sua questão do comércio e a gente reforça o black money. Tudo isso para a educação de jovens e adultos é você valorizar a história desse homem negro, dessa mulher negra. É você valorizar a mulher que está ali, para eu trabalhar a minha vida toda como empregada doméstica. Vamos trazer o que foi que ela aprendeu nesse serviço doméstico. Então, é você valorizar a história dessas pessoas e fazendo um recorte racial. O trabalho doméstico, como foi que ele surgiu?
Você tem carteira assinada? Direitos trabalhistas, sabe? Então, assim, como foi que a empregada doméstica ela passa a ter os seus direitos trabalhistas regulamentados? Ou, se a gente descer mais, a gente vai para 14 de maio de 1888. Ora, é uma mulher preta escravizada, dia 13 de maio, escravizada. E no dia seguinte, eu era o quê exatamente? Mandaram, né? Lázaro Matumba escreve muito bem, dia 14 de maio, né? Então, saímos por aí. O que vai acontecer? Eu não tenho para onde ir, baixa escolaridade. Faço o quê? Não, eu continuo trabalhando aqui para a senhora. Para ganhar quanto? Se é que eu ia ganhar alguma coisa. Se é que eu vou ganhar alguma coisa no dia 14 de maio de 1888. E a minha filha vai comigo para ajudar também no serviço doméstico. E aí você vai ter o trabalho doméstico no Brasil. Não é que no quartinho, que é uma extensão ali da senzala. Eu conheço imóveis, sobretudo no centro de Salvador, ali no Corredor da Vitória. Tem alguns prédios ali antigos que o quarto de empregada fica fora do prédio. É segregado, né? Isso, segregado, fica fora. Eu dizia assim na casa de uma conhecida minha, o que é aquilo? Não, Gisélia, ali é o quarto de empregada. Oi? Dependência de empregada. Fora, a pessoa tinha que atravessar ali uma parte externa, sabe? Então, você precisa trazer esses dados históricos e sociais para que esse aluno, essa aluna da EJA se perceba nesse universo de uma sociedade racista, machista, sexista. Essas mulheres negras entenderem que nós, mulheres negras, sofremos duplamente por sermos mulheres e negras. Trazemos ali dados estatísticos do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e aí, junto com o Ministério Público do Trabalho, que vai dizer que nós, mulheres negras, ganhamos 37% do salário do homem branco. Então, nós estamos ali na pirâmide socioeconômica. E isso é uma educação antirracista. É você trazer esses dados do governo, seja das 3 esferas, e fazer com que esse estudante da educação de jovens e adultos se perceba nessa realidade. Seja ele ou ela evangélico, candomblessista, católico, foi mulher negra, está aqui embaixo da pirâmide socioeconômica, né? Que é o próprio IPEA que vai traçar esse dado. Que o homem branco está lá no topo da pirâmide, que ele ganha mais do que a mulher. O homem branco está no topo, ele vai ganhar mais do que a mulher branca ganha mais do que o homem negro e a mulher negra. Só que nós, mulheres negras, estamos aqui na base da pirâmide socioeconômica. Isso é uma educação antirracista, você trazer esses dados e fazer com que esse estudante se perceba nessa realidade. Que muitas vezes chegam lá na sala e dizem assim, eu não estudei porque eu era desleixado. Eu não gostava de estudar. Aí eu digo, não é assim. E aí você vai trazer, acolhe essa pessoa e diz assim, não. Quando você era pequeno, certamente você ficava muito irrequieto na sala de aula, a professora estava ali dando a aula e você já prestou atenção ali e a mente já estava, longe. Ou você conversava demais, aí eu trago sempre o meu exemplo, que minha mãe dizia assim, Gisélia, minha mãe negra, preta, né? Negro mais pardo, né? O negro é uma categoria para o IBGE, preto mais pardo, igual a negro. Minha mãe é uma mulher preta, analfabeta, empregada doméstica, mas que me educou para estar hoje aqui com vocês, não é? Isso para mim é um grande orgulho. Dona Antonieta Pedro da Cruz, eu sou filha de mãe solo, me educou para eu estar aqui, né? E aí o que acontece? Ela dizia assim, Gisélia, a professora disse que você é muito inteligente, só tem uma coisa, conversa demais. Mas é uma conversa importante e pertinente. E você que está nos assistindo agora, está gostando do que a professora está colocando aqui, das informações que ela está trazendo para nós,
quer que ela volte aqui para poder continuar essa conversa, até de uma forma mais ampliada, escreva para a gente, siga a TV Conexões, siga as nossas redes sociais, que nós trazemos ela de volta para poder ampliar ainda mais esse bate-papo. Mas, professora, muito interessante os pontos que você traz, principalmente esse fato de sair do cotidiano desse estudante e mostrar para ele que já existe um conhecimento ali, que embora não sistematizado, já faz parte da vida dele, para que ele possa se despertar para isso. Sim. E a partir daí realmente começar a construir uma aprendizagem mais organizada, mais científica, né? Para que ele possa progredir na sua trajetória educacional. Tá? Lamentavelmente, o nosso tempo é muito curto, que como eu disse hoje, é uma conversa de esquenta. Mas que outro ponto a senhora considera importante que a gente não pode deixar de falar hoje aqui nesse momento para a educação antirracista na EJA? Movimento Negro Educador, de Nilma Lino Gomes, né? Maravilhosa. Sugestão de leitura. Sugestão de leitura. Imprescindível. E também, né, a representação social do negro no livro didático da nossa professora, querida professora Ana Célia da Silva, né? Da UNEB, aposentada hoje. Eu quero trazer o seguinte, olha, para esse movimento negro educador, eu preciso ter aqui, né, esse sentimento, a consciência mesmo, de que eu sou uma mulher preta, eu trago aqui o meu contexto histórico, social. Eu sou nascida no bairro do Cosme de Farias, do tempo que a Baixa do Tubo tinha tubo. Só queria dizer que hoje é Vale do Matatu, né? Então, assim, eu sou essa mulher. Para que você esteja na educação de jovens e adultos, você precisa se reconhecer a sua história, de onde você vem. Não é? Porque, às vezes, professor, eu digo assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque a faculdade, ela embranquece a nossa mente e apaga a nossa história. Eu faço questão de falar para meus alunos e alunas de onde eu venho. Sabe? Quem foi minha mãe? Como foi que eu cheguei até aqui? Porque eu quero dizer para essa mulher negra da educação de jovens e adultos, para esse homem negro, ou para a mulher branca, pobre, não é? Não vou passar nessa perspectiva da meritocracia, mas é assim, ó, venha. Para chegar com baixa autoestima. Não, meu amor, venha. E para a gente encerrando, eu falo assim para eles e elas. Sabe qual é o único sonho que tem data de validade? Sabe, professor, qual é? Não. O da padaria. Que tem assim, ó, data de fabricação e data de validade. Os nossos sonhos têm? Não. De forma alguma. Nós só fazemos adequá-los à nossa realidade, porque eu fui fazer meu mestrado aos 50 anos. É sobre isso. Que maravilha, professora. Fantástico. Obrigado pela sua presença, pela sua sensibilidade, pelas suas palavras, né? Espero que as palavras da professora Juscelia possam inspirar você, professor, você, professora, a seguir no desenvolvimento de práticas para poder fazer com que esse aluno do EJA realmente possa se sentir incluído. Exatamente. E possa não desistir da sua continuidade, da sua persistência nos estudos, porque esse é o nosso objetivo. Sim. Tá? Muito obrigado por estar conosco hoje em mais um Conexões na Ponta do Giz. Professora Juscelia, obrigado pela presença, viu? Fica aí o nosso grande abraço para todos e te vejo no próximo Conexões na Ponta do Giz. Grande abraço. Tchau, gente. Tchau, tchau.